Fernando Paiva, Technical Coordinator da Manage Engine, encerra o palco das Technical Tracks com o tema Automação do ciclo de vida da identidade, governança, risco e conformidade. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Meu nome é Fernando Paiva, sou coordenador técnico da Manage Engine. Manage Engine que é uma empresa indiana aí focada no desenvolvimento de soluções para o gerenciamento da TI. Tá? Hoje eu vou conversar aí um pouquinho sobre a automação do ciclo de vida de identidade, né? Na parte de governança, risco e conformidade, e como a AD Manager, né? Que é um dos nossos produtos, pode ajudar aí com esses desafios. Tá? Então vamos falar aí da parte de realização, de avaliação de risco, na parte de identidade, como usar aí campanhas de certificação, né, dos acessos, para testar aí, revogar, conceder os acessos periodicamente para os usuários, gerenciar todo o ciclo de vida das identidades e fazer integrações aí que ajudam muito aí nessa parte aí do ciclo de vida da identidade, né, através aí de aplicações HCM ou banco de dados aí, dependendo da solução utilizada aí pela empresa aí que faz a gestão dos recursos humanos, tá? Então, falando um pouquinho aí da parte de ameaças à segurança do Active Directory, né? Quais são as principais ameaças aí que nós temos hoje, voltado para a parte aí de usuários, né? Então, temos aí a configuração de segurança padrão dentro do Active Directory, né? Então, muitos ambientes aí, pessoal até mesmo com Active Directory já com um bom tempo já em utilização, ainda continuam aí com as configurações de segurança padrão, né? Não foi feito nenhuma configuração na questão de senha. Usuários administrativos aí com acessos privilegiados inadequados, né? Não é porque um funcionário do TI precisa ter aí um Enterprise Admin, por exemplo, né? Eu geralmente tenho vontade de matar se tiver algum Enterprise Admin como técnico. Acesso amplo e inadequado, né, para as funções, né, ou para os funcionários. Senhas vulneráveis de conta de administrador, né? Então muitas contas do administrador aí com aquelas senhas mais básicas, sem nenhum tipo de critério aí, ou MFA. Vulnerabilidades não corrigidas dentro do Active Directory, então aí até mesmo o Active Directory com nível funcional mais baixo ou sem alguma aplicação aí de patches. E a falta de visibilidades, né, e relatos de tentativas de acessos não autorizados. Isso daí compõe aí as ameaças mais comuns aí dentro do Active Directory. Aí como que funcionaria aí uma avaliação de risco, né, para o AD, né, e o que ela pode trazer aí para a gente para ajudar aí para prevenir, né, na questão aí dessas ameaças, né? A avaliação ela vai fornecer informações críticas sobre a integridade de todo o serviço do Active Directory, desde o desempenho até questões aí de falhas dentro do Active Directory, vai expor os riscos, né, aplicando diversas regras e filtros ao Active Directory, né, e também fornecer um plano para remediar esse tipo de risco, né? Então ele vai lá, vai fazer um check total no domínio e vai trazer aí o que deveria ser feito para corrigir, né? Um exemplo aí, por exemplo, usuários administradores, né, com senha nunca expira, ele vai acabar identificando. Usuários com permissão aí para redefinir senha, arquivos e pastas acessados, né, quando vão lá e colocam permissão to all dos usuários, né? Então ele vai fazer a avaliação de todas desses pontos aí. E também ele vai envolver aí a identificação e avaliação de riscos, né, que podem afetar os ativos de TI, né? Então, por exemplo, aí uma conta de administrador aí com acesso acima do que é necessário, que pode fazer aí um estrago dentro de um banco de dados, por exemplo. Ajuda a encontrar aí a probabilidade, o impacto e a gravidade dos riscos, né, identificando usuários através de um modelo de NIST, por exemplo, né, o DRED. Riscos igual probabilidade versus impacto. E um exemplo também aí, usuários administrativos inativos, né? Então, esse também aí é um exemplo de avaliação. Eu costumo usar de exemplo, né, na época que eu trabalhava aí numa empresa aí que a gente ficava no SOC, no NOC, de um ambiente que a gente sustentava que não tinha nenhum tipo de controle nas contas dos usuários, né? E o que aconteceu, né? Uma empresa farmacêutica lá do Brasil, existia um administrador dentro dessa empresa, né? A pessoa administrava tanto o Active Directory quanto o Exchange Server.
essa pessoa foi desligada, né? Não tinha outra pessoa em cima, por exemplo, o pessoal de segurança da informação acabou não indo atrás aí de fazer um check total no ambiente. Passou 2 dias e começou a sumir toda a base de dados do Exchange, porque essa pessoa tinha, a noiva dele trabalhava na mesma empresa e ele concedeu acesso de Enterprise Admin. Ele acessou com a conta dela e saiu apagando todas as bases de dados do Exchange. Então, esse daí é um exemplo do que pode acontecer quando não se tem aí um controle das identidades aí no Active Directory. Aqui é um exemplo de um dashboard, né, através dos riscos, né, que ele acaba identificando. Né, esse daí é um dashboard do AD Manager. O AD Manager é uma solução aí completa para o gerenciamento do Active Directory. Ele vai fazer gerenciamento aí de 100% do Active Directory, de todos os objetos, parte de NTFS e tudo mais. E aqui, focado mais na parte de identidade, né, ele vai acabar verificando identidades com privilégios administradores, usuários aí que nunca logaram nos últimos X dias, né, esses thresholds podem ser configurados, e ele vai trazer aí qual que é a severidade e o score desse risco também, através aí da dashboard. Tá? É uma solução aí muito legal aí e muito intuitiva. Né? Ele vai gerar, né, uma avaliação de risco assim que for configurado o domínio dentro do AD Manager. Então, fez a instalação, bem simples de fazer a instalação. Configurou o domínio, ele já vai começar a coletar aí as informações para gerar a avaliação de risco. Avaliação de risco automatizada diariamente, né, a cada 4 horas. Apresentação de 24 indicadores de risco, cada um atribuído com uma ponderação aí específica, baseada na sua gravidade de impacto. Traz exposição ao risco calculado, né, como o número de usuários, né, total. Capacidade de exportar aí detalhes de avaliação de risco, abrangendo aí todos os 24 indicadores. Né? Aqui são alguns exemplos, né, dos indicadores. Né? Então, ele vai ter, aí, através dos níveis aí de criticidade, né? Então, tem o critical, o alto, o médio, o baixo, e cada um aí com os riscos. Né? Então, vai ter aí a parte de usuários aí com senhas que nunca expiram, grupos com usuários, grupos administrativos, né, de segurança, com usuários comuns aí dentro deles. Então, ele vai trazer todas essas informações aí e ajudar na geração de relatórios. Tá? Parte de mitigação de risco, né? Além dele fazer a análise, né, de todos esses riscos, ele também propõe aí a mitigação desse risco. Tá? Então, um exemplo aí, ele vai pegar determinada conta que está dentro do grupo administrador. Então, ele vai até informar aí quais são os passos para remediar esse tipo aí de risco dentro do Active Directory. Tá? Parte de framework de segurança, né? Então ele consegue visualizar aí, através de framework de segurança, como o Mitre, por exemplo, ataques associados a um indicador de risco, e através de medidas de remediação. Né? Ele também vai fornecer informações sobre a probabilidade do comprometimento. Né? Então ele vai trazer aí qual que é o risco, né, e o que ele vai trazer aí de comprometimento para dentro do domínio. A parte de certificação de acesso e direitos. Tá? Isso daqui é bem importante, né, porque é uma campanha que costuma se fazer dentro do ambiente, que é uma característica aí da parte do IGA, né, na parte de Identity Governance Administrator. Ele vai revisar todos os direitos e privilégios de acesso, né, dos usuários, de grupos, tudo periodicamente. Né? Então, de tempos em tempos, ele vai fazer uma análise geral do ambiente e vai trazer aí, vai validar, né, se o usuário deve estar em determinado grupo, se ele tem que ter uma determinada, algum determinado privilégio. Ele vai garantir aí apenas que pessoas autorizadas, né, tenham acesso aos dados e recursos, sistemas confidenciais de acordo aí com a sua posição. Né? Ele vai ver aí se algum usuário, por exemplo, usuário comum, admin, usuário comum que está em acesso a alguma pasta desnecessária, ele vai trazer. E ele é em cima, baseado nos princípios de Zero Trust, né? Nunca confie, sempre verifique, para garantir que sempre a pessoa certa tenha o acesso correto. Né? Não tem que ter, aí, por exemplo, uma pessoa
de recursos humanos que tem acesso ao Active Directory, por exemplo, num grupo de segurança, ele vai informar. Tá? E qual que é a importância aí dessa certificação de acesso? Né? Ele vai simplificar o processo de revogação, né, e de privilégios à medida que os funcionários e a equipe saem da empresa ou mudam de cargo. Né? Então, se um usuário sai da empresa, automaticamente a gente já precisa criar uma política ou para desativar esse usuário, para mover para alguma outra OU, até mesmo remover. Melhorar aí a atribuição de responsabilidades, né, pelos direitos de acesso. Desempenhar um papel crucial para identificar quem precisa de permissões de acesso privilegiadas permanente, né, um usuário aí do TI, por exemplo, um usuário mais elevado, algum administrador do Active Directory mesmo. E a detecção de possíveis ameaças internas, né, identificando acessos não autorizados e uso devido de privilégios na rede interna. Né. Essa parte de detecção de ameaças internas, né, eu costumo dizer que o elo mais fraco, né, na parte de segurança é o usuário. Né. Então, se eu tenho aí um usuário, ou até mesmo dentro da empresa eu não tenho uma política de senha forte, segura, né, se eu tenho um usuário que não tem a informação, né, acaba sendo um elo muito fraco que acaba trazendo. Né, e a maioria dos tipos de acessos aí de ataques, né, vem tudo por esses usuários. Né? Aqui o fluxograma de como funciona aí a parte de certificação de acesso. Né? Então a gente aplica a certificação de acesso de acesso programado, ela vai atribuir aí, vai notificar, vai enviar uma notificação, ele vai aprovar ou negar o acesso do usuário atual. Né? Então se ele identificar automaticamente, ele já vai revogar esse acesso. Já remove o acesso, vai auditar e enviar relatório aí certificando se o usuário está ok, se não conseguiu fazer aí alguma alteração. Então, isso daqui tudo a gente consegue fazer de forma automatizada. Né? Então, além de ter todos os relatórios, eu consigo criar fluxos aí para automatizar esse tipo de atividade dentro do AD Manager. Tá? Aí mais um pouquinho do fluxograma, né? Então tenho toda a parte aí de membros, né, de grupos do AD, a parte de permissões de pastas, né, em cima do NTFS, ficou um pouquinho borrado aí. Microsoft 365, aí as regras também ele vai analisar, então ele não vai analisar apenas do Active Directory on-premise, ele vai acabar analisando também na parte do Microsoft 365, parte de funções, né, o que ele pode ter acesso, o que ele não pode. Isso vai ser agendado, né, essa certificação, vai ser executado, vai certificar o usuário, concedendo um acesso necessário e removendo os que não são necessários para o usuário. Tá? Aqui mais um pouquinho aí da parte da campanha de certificação, né? Então eu vou incluir aqui tanto para o Active Directory ou Microsoft 365, né? Qual que é o grupo que eu vou querer analisar, se é uma permissão NTFS, por exemplo, qual que é o tipo de objetos, né? No caso aí usuários, eu posso marcar todos os usuários, posso selecionar um grupo de usuário em cima de um relatório, né? Então se eu vejo aí um relatório que tenha um grupo de usuários, né? Um grupo específico que tenha usuários que precisam certificar, eu posso selecionar também. Então é tudo bem granular aí para fazer as atividades nesse produto, tá? E aqui solicitação da certificação, né? Então aí tem a parte do administrador, né, que foi feita a verificação, qual que é o login do usuário, de qual grupo que ele faz parte, né, de qual grupo que ele é membro, a parte de domain name, o SAM account name, actions, né, a parte de mensagem. Então ele vai trazer toda essa parte aí dos relatórios também na parte do workflow, né, como que ele vai funcionar. Tá? E a parte de automatizar as ações aí no gerenciamento de identidade do Active Directory e do Microsoft 365. Né? Então, após a gente fazer todo o levantamento, ver quem que pode ter privilégio, quem que não pode, questões aí de gaps, de seguranças aí, tendo todas essas informações, a gente começa a parametrizar as atividades e a gente consegue automatizar as ações de gerenciamento do Active Directory. Tá? Então, o AD Manager Plus, né, ele tem a capacidade de gerenciar múltiplas plataformas. Então, eu posso gerenciar o Microsoft 365, o Active Directory, o Azure AD, Google Workspace e Exchange. Tá? Aí, como que funcionaria aí essa questão aí de gerenciar as múltiplas plataformas? Como que eu conseguiria automatizar?
através de modelos de criação de usuário. Então, eu posso criar diversos modelos, né, como eu comentei lá, uma solução granular. Então, eu posso ter um grupo, né, um modelo para cada departamento, por exemplo, e dentro desse template, dentro desse modelo, eu vou incluir qual grupo que esse usuário vai fazer parte. Por exemplo, qual AU que vai ser criado esse usuário. E também já incluir, né, a parte de licenciamento do Microsoft 365. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um usuário que é mais focado na parte de telemarketing, na qual ele vai ter acesso por e-mail apenas no modo quiosque, eu vou conceder um licenciamento para ele mais básico. Né? Se é alguém aí de um cargo mais elevado, né, uma coordenação, diretoria, eu vou colocar, que a Microsoft estava mudando de tempos em tempos, mas eu acredito que era E3 ainda na época, vou conceder aí, licenciar ele com uma licença mais elevada, isso tudo integrado, tudo de forma automatizada. Né? Na parte do Google Workspace também a gente já consegue fazer a integração e também junto com o Exchange Server. Né? Então eu consigo, né, se caso alguém tiver Exchange Server on-premise ainda, eu consigo criar o usuário já e determinar em qual database que ele vai fazer parte, né, com todas as regras e tudo mais, inclusive setar as regras aí na parte de database, de criação de mailbox, tudo através do AD Manager de forma automatizada. Tá? Então, como eu comecei, né, a parte de integração de usuário manual, que é possível fazer também, né, a gente consegue fazer tanto ele de forma manual e também de forma massiva. Na primeira vista, ele não tem muita diferença aí da criação de um usuário dentro do Active Directory. Tá? Ele vai ter os mesmos campos e tudo mais. O que vai mudar é a parte de seleção do template. Né? No caso, aí temos o System Template, e a gente pode ter diversos outros modelos, cada um aí com um campo específico e também com os campos aí já pré-configurados aí dentro da solução. Tá? Basicamente, esse daí, quando a gente coloca um template, por exemplo, de um usuário do RH, que eu já tenho tudo já pré-configurado, eu só preciso colocar o primeiro nome, o último nome e o que ele vai fazer parte, automaticamente ele já vai criar aí o nome de usuário, e-mail e tudo mais. Tá? Tudo de forma automatizada. E a gente também consegue automatizar através de CSV. Né? Então, eu consigo gerar uma lista, por exemplo, de todos os usuários, apenas com os atributos que eu vou precisar incluir, e fazer o upload desse CSV, selecionar o template e já crio o usuário também. Tá? Então, para a parte de ter mais eficiência na automação aí de tarefas rotineiras do AD, a gente consegue, além de criar os usuários, como mostrei, né, desprovisionar os usuários de contas do AD através de políticas aí de limpeza do Active Directory. Então, eu posso setar uma tarefa na qual ele vai checar quanto tempo que o usuário não faz logon, por exemplo, dentro do Active Directory. Né? Isso daí funciona não só para usuários, mas também para computadores, né? Grupos sem membros e GPOs que não são utilizadas. Né? Então, ele vai fazer todo um check no Active Directory e vai acabar, por exemplo, usuários que não se conectam aí há 6 meses, que acontece muito, o usuário está lá ativo. Né? Isso daí é uma falha gigantesca de segurança. Então, a gente consegue fazer essa limpeza. Computadores, né? Computador é um problema, ainda mais quando o ambiente é muito grande. Né? Eu já acompanhei projetos aí de ambientes com 5.000, 6.000 computadores. Né? Então, a gente ia tirar um relatório de uma solução de gestão de endpoints, junto com a solução do Active Directory, ou numa solução de gestão de inventário. Na solução de inventário tinha 4.500 computadores, e ia fazer no Active Directory tinha 6.500. Aí não fazia sentido. Quando a gente ia ver, eram os computadores que o pessoal de Field Service, né, ia fazer alteração, concedia um novo computador para o usuário e não despromovia o outro que estava dentro do AD, né, não descomissionava ele. Então, a gente consegue automatizar isso daí também e fazer essa limpeza, né, remover os objetos que fica só de sujeira no Active Directory, não tem mais utilização nenhuma. Parte de grupos, né, então, aqueles diversos grupos aí que antigamente o pessoal criava, né, teste 1, teste 2, né, grupo que criam e depois eu removo e acaba caindo no esquecimento. E a parte de GPO também. Né? Inclusive, no AD Manager, né, a gente consegue, através de relatórios, né, verificar políticas de grupos que tenham configurações duplicadas. Né? Também a gente consegue fazer isso daí e automatizar essa limpeza. Tá? Então, basicamente, aí, o fluxograma aí,
de uma desativação de usuário, né? Então, um módulo de automação, vou incluir lá usuários que estão inativos há X dias. Se eu vou desabilitar, ou se eu vou mover esse usuário, ou se eu vou excluir esse usuário definitivamente, aí eu vou selecionar qual que seria a minha ação. E, se caso tiver no Microsoft 365 ou no Exchange Server, eu consigo revogar a licença e até excluir a mailbox, aí, liberando o espaço também e ganhando espaço em disco para o servidor da Exchange. E nisso daí faz a limpeza aí do Active Directory, né? A gente sabe que muitas empresas gostam de manter esses usuários não ativos, mas preferem manter os usuários, então a gente consegue desabilitar esse usuário e colocar ele em alguma ou sem nenhum tipo de permissão, só para questões aí de histórico, tá? Tem também a parte de supervisionar e executar aí as automações, né? Então, eu também consigo que um técnico, né, mais júnior crie essa automação e algum técnico mais sênior aí execute, né, supervisione e execute também essa automação. Tá? E a parte de integrações e orquestrações também, que é muito utilizado aí por diversos nossos clientes. Tá? Então, através do AD Manager, eu consigo integrar com diversas soluções, seja elas de gestão, né, de HCM, né, parte de Human Resources, ou através aí de um banco de dados, através de soluções de HSM. Então, nativamente, o AD Manager ele possui integração com o Service Desk Plus, uma solução de HSM, o ServiceNow, o Zendesk, para ajudar nessa questão aí de criação de usuário. A parte de Zoho People, né, o Flash Service, no Gira, e de soluções aí de gestão de recursos humanos, né? Então temos aí nativamente, né, com algumas, e através de banco de dados, aí, seja ele Oracle ou SQL, também eu tenho essa integração. A gente tem um cliente que tem um fluxo muito grande de contratação lá no Brasil, uma empresa agrícola, 3.000 usuários, então sempre numa época do ano de safra, eles chegam a contratar de 300 a 500 funcionários e precisa ter e-mail, porque eles precisam ter vários acessos, tudo baseado no e-mail. E como que a gente fez aí para ajudar esse cliente nessa automação? A gente integrou o AD Manager junto com a solução de HCM que eles utilizam, né? A solução de gestão de RH deles. Então, o AD Manager ele faz a leitura da base de dados e automaticamente ele já cria o usuário na AU correta, no grupo correto, com as permissões corretas, sem a necessidade até da interação da pessoa de TI. Né? Isso daí já está integrado, então o RH já faz toda essa configuração. E também, como medida de segurança, esse usuário já nasce desabilitado, né? Com uma data certa para ser habilitado. E a senha temporária desse usuário, a gente também conseguiu que fosse enviada para o e-mail particular dele. Fez o primeiro acesso, obrigatoriamente tem que trocar o password, faz o primeiro acesso e já não tem mais risco também daquele e-mail ficar perdido. Então, diversas possibilidades, inclusive com REST API também, a gente consegue fazer essas integrações. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Então, eu tenho aí várias bases, que nem a parte do Oracle, né? Integração com SAP, Zoho People, né? Que é até do mesmo grupo, né? Que faz a parte de gestão de RH, a parte de processamento de dados, né? Do Active Directory, G Suite, do Microsoft Link, Microsoft 365, Microsoft Exchange, do Teams. Então, é tudo integrado aí. Como eu comentei, faz aí a leitura da base ou a leitura em cima da solução de HCM e já cria esse usuário já no Active Directory, já licenciado para o Microsoft 365 ou já com uma mailbox dentro do Exchange Server. Tá? E aqui a parte de integração do banco de dados, um pouquinho mais detalhado, né? Então, tenho ou MySQL ou Oracle, e ele consegue fazer aí o provisionamento desse usuário fazendo a leitura do banco de dados, porque às vezes também não tem a integração nativa, mas a gente consegue coletar essa informação em cima do banco de dados. Tá? Integração com soluções de CIEM também, né? Além de
Então, nós temos um CIEM próprio, que é o Log 360, mas eu também consigo integrar com CIEMs aí de soluções de terceiros, tá, dentro do AD Manager Plus. Na parte de REST API também, podemos fazer a integração. Né? Então, é possível, aí, com essa integração, criar usuários no AD, redefinir senha, habilitar, desabilitar e desbloquear contas de usuário do AD, excluir usuários do AD, procurar usuários, então tudo através aí da REST API. Tá? Então, resumo, né, nessa questão aí de automação aí no ciclo de vida de usuário, né? Então é necessário compreender a postura do risco, né, da infraestrutura do AD e do Azure AD, revisar os direitos dos usuários regularmente para evitar aí, o aumento de permissões desnecessárias, automatizar ações comuns de gerenciamento do ciclo de vida de identidade, né, e fazer toda a parte de orquestração, né, dentro ou fora do Active Directory. Né, então, dentro do Active Directory, do Microsoft 365, enfim, de qualquer outra solução também é bem importante. E também a gente não pode esquecer da política de senha, né? Só fazendo aí adicionando mais uma informação, né? Por exemplo, através do AD Self-Service Plus, que é uma outra solução, a gente consegue criar políticas aí de senhas até mais confiáveis do próprio Active Directory. Tá, então, muito obrigado aí. Alguém tem alguma dúvida?